E aí, pessoal, bom dia de novo. Então, hoje nós vamos continuar ali no artigo 5º da Constituição, vamos falar algumas coisas sobre o artigo 5º, mas vamos também falar de nacionalidade, tá? Depois a gente já vai falar de nacionalidade, vocês sabem que nacionalidade, qualquer coisa que vocês forem fazer, né? Qualquer concurso que vocês forem prestar aí no universo, vai cair nacionalidade. O examinador adora. Mas vamos começar com o artigo 5º ainda, né? Tem uma coisa que eu acho interessante, uma expressão que eu acho interessante. Não sei se vocês se recordam de ter ouvido essa expressão, mas no tema relacionado ao tema de direitos fundamentais, nós temos uma coisa que são os chamados mandados constitucionais de criminalização. Tá? Mandados constitucionais de criminalização. Os mandados constitucionais de criminalização são uma ordem dirigida pela Constituição ao legislador para que o legislador tipifique condutas que violam os direitos fundamentais. Então, mandados constitucionais de criminalização trazem a ideia de um dever, impõem um dever de legislar. Um dever de legislar, tipificando condutas que violem direitos fundamentais. Tá? Beleza. Daqui, nesse aspecto, a gente vai ter que diferenciar dois tipos de mandados de criminalização que nós enxergamos no corpo da Constituição. Nós temos mandados constitucionais de criminalização implícitos, que nós vamos falar sobre eles do lado de cá, e que é um tema da moda, mas nós temos um clássico que aparece nas provas também, que são os mandados constitucionais de criminalização explícitos ou expressos na Constituição Federal. Esses expressos, nós identificamos ele claramente no corpo do artigo 5º, por exemplo. Quando a gente olha lá, o que o artigo 5º da Constituição fala para a gente sobre o racismo? O artigo 5º já fala para a gente assim, ó, o racismo será o quê? Crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então ele chega para a gente e fala, racismo, pá, inafiançável, imprescritível, e o racismo está sujeito à pena de reclusão. Aqui é um mandado constitucional de criminalização expresso, porque a Constituição já está falando. Então, assim, legislador, racismo vai ser crime, vai ser crime inafiançável e imprescritível. E vai estar sujeito à pena de reclusão. Legislador, concretize isso. Porque a Constituição não está falando qual que é a pena do racismo, não está falando nada disso. Ela só está o quê? Ordenando ao legislador. Legislador, faça a lei, e nessa lei você terá que considerar o racismo um crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Por isso, a gente consegue enxergar muito bem que há um mandado constitucional de criminalização, o quê? Expresso. Já está definido que tem que legislar sobre esse tema e, inclusive, com algumas características já previamente estabelecidas pela Constituição. Nós temos alguns outros que também são clássicos de concurso. Um deles é a ação de grupos armados. A ação de grupos armados, que podem ser tanto grupos civis quanto grupos militares. A ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático.
a Constituição já fala para a gente também que isso daqui vai ser crime. A ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional e Estado democrático também será crime. E, inclusive, será crime inafiançável e imprescritível. Então, já está determinando. A ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático será crime inafiançável e imprescritível. Você resolver montar um exército aí, separar do resto do Brasil, fazer um crime de lesa pátria, já está falando, ó, esse tipo de crime aqui vai ter que ser inafiançável e imprescritível. A Constituição depois fala que para as carreiras policiais, né, com certeza quem resolve questões aí já deve ter se deparado com o outro. Ela fala para a gente que crimes hediondos, mais os 3 T's, a gente brinca aqui, ó, o CH3T, os 3 T's, quais são os 3 T's, quem lembra? Tráfico, tortura e terrorismo. Os crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, a Constituição fala para a gente assim, olha, isso daqui vai ser crime. Isso daqui vai ser crime inafiançável. Vai ser crime insuscetível de graça. Vai ser crime insuscetível de anistia. Os 3 T's, crimes hediondos, 3 consequências para o crime, inafiançável, insuscetível de graça, insuscetível de anistia. E a Constituição já fala para a gente mais. A Constituição fala para a gente que quem responde por esses crimes? Quem responde por esses crimes? Por estes crimes? São 3 pessoas. A própria Constituição já fala, responde. Os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitar, se omitem. Então, a própria Constituição já fala para a gente como que vai funcionar. Olha, legislador, vai lá, pega crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, você vai definir como um crime inafiançável, como crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, e por eles vão responder os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitar, se omitirem. Estes são os clássicos exemplos de mandados constitucionais de criminalização expressos. Já está mandando. Tá? Beleza. E os implícitos, professor? Quando a gente fala dos implícitos, o que a gente tem que ter em mente é uma situação ocorrida com relação à nossa intimidade. A Constituição preconiza para a gente que são invioláveis a intimidade, a honra e a vida privada das pessoas. Então, a Constituição vai lá, por exemplo, e fala para a gente que é inviolável a nossa intimidade. Quando ela fala isso, ela está falando, então, que o Estado tem o dever de tutelar a nossa intimidade. Por quê? Porque como que a gente protege um direito fundamental contra atos de outros particulares? Só tem um jeito de eu proteger. Como que eu protejo o celular de vocês aí do coleguinha do lado? Como que eu garanto para vocês, eu Estado, como que eu Estado garanto para vocês que o coleguinha do lado não vai pegar o celular de vocês e levar para ele para casa? Criminalizando a conduta. Se ele pegar, é crime. Se ele ameaçar você e para pegar, é crime também. Tá? Se ele matar você, é crime, mais ainda. Tá? Então, a forma que o Estado tem de tutelar os nossos direitos fundamentais contra violações perpetradas por outros particulares é criminalizando as condutas. E esse tema ficou na moda. Por quê? Porque a Constituição assegura que a nossa intimidade é inviolável.
inviolável. Só que aí o que aconteceu há um tempo atrás? Tempo atrás, uma atriz da Globo famosa aí teve seus nudes vazados, deixou o computador lá para arrumar. O cara foi lá, pegou e vazou nudes dela. Tá, eu não vi, mas diz que, né? Diz que vazaram os nudes. Vocês sabem de quem eu estou falando. E por que vocês têm, eu tenho certeza que vocês sabem de quem eu estou falando? Não é porque vocês viram os nudes, não. É porque depois saiu uma lei com o nome dela, né? Recebendo o nome dela. A Lei Carolina Dickmann. Porque qual foi o problema desse caso? Vazou os nudes. Tinha como você tipificar uma conduta para o cara? Olha, crime, vazar nudes. Tem como? Naquela época tinha como? Naquela época não. Por quê? Porque o que a Constituição fala para a gente? Não há crime, se lei anterior que o defina. Então o cara podia ser condenado a uma indenização no cível. Poderia, sem problema. Deveria ter sido condenado, inclusive deve ter sido. Tá? Agora, criminalmente falando, por não existir crime sem lei anterior que o defina, naquele momento se identifica o quê? Olha, a Constituição fala que a nossa intimidade é inviolável, mas quem violar não vai estar cometendo crime porque ainda não tem o tipo penal. Isso a gente pode trazer. Por que eu falo tanto que essa parte está na moda, essa parte dos implícitos aqui? Depois disso, nós tivemos outros casos. Né? Tivemos o caso daquele cara que estava lá no metrô, no trem, que ejaculou numa mulher que estava sentada, e também como que ia encaixar isso. A resposta veio do legislador. O legislador concretizando mandados de criminalização. Foi lá, fez primeiro a Lei Carolina Dickmann, né? Criou o artigo 154 lá do Código Penal, invasão de dispositivo telemático. Depois, tivemos no ano passado a criação do crime de importunação sexual. Junto com a lei que criou o crime de importunação sexual, também foi criado o crime de você distribuir sem o consentimento, né? Você transmitir imagens de nudez ou sexo sem o consentimento da pessoa. E por fim, em dezembro do ano passado, vocês lembram que saiu um vídeo de um certo candidato, na época das eleições? Na época das eleições saiu um vídeo de um certo candidato, né? Eu jamais votaria nele, até ver aquele vídeo. Quando saiu o vídeo, eu comecei a pensar até em transferir meu voto, porque merecia o voto. Brincadeiras à parte, você começou a observar que, olha, precisamos melhorar ainda mais essa proteção. No final do ano, fizeram uma lei em dezembro do ano passado, tipificando como crime o quê? O simples fato de você filmar atos sexuais ou gravar cenas de nudez sem o consentimento. Isso é o legislador concretizando uma proteção determinada pela Constituição. A Constituição não está falando assim, olha, é crime violar a intimidade. Mas ela está falando que a intimidade é inviolável. Se a intimidade é inviolável, só tem um jeito de proteger. A gente fala mandado constitucional de criminalização implícito. Por quê? Porque a Constituição não está falando assim, violar a intimidade é crime. Mas ela está falando que a intimidade é inviolável. E como eu falei para vocês, só tem um jeito do Estado proteger vocês de outros particulares. Criminalizando conduta. Então, esse é um tema interessante, tá? Apareceu em provas da CESP recente, falando exatamente isso, né? Os mandados constitucionais de criminalização implícitos são determinações imperativas de tutela direcionadas ao legislador para tipificar condutas que violem direitos fundamentais. É isso mesmo. É um dever de legislar, tá? Aqui, a resposta já vem sendo dada com essas leis que nós comentamos. Inclusive, fica a dica para vocês, tá? Andem com um termo de consentimento. Eu tenho no carro um termo de consentimento, né? Já peço para assinar antes de ligar a câmera, para não ter problema, tá? Surgiram as leis para protegerem os nudes nossos de cada dia nos dai hoje. Amém. Beleza? Entendemos? Então tá. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre essa intimidade, então. Fizemos o link que eu queria fazer e vamos fazer alguns comentários sobre essa intimidade.
Dentro dessa proteção à intimidade, além de fotos que a gente estava brincando aqui, isso abrange, obviamente, muito mais. Abrange dados pessoais, abrange honra, etc, etc. Mas o ponto-chave que eu quero falar com vocês é o seguinte. A nossa intimidade, para ser inviolável, qual é um dos lugares onde nós temos mais, digamos assim, somos mais livres para ficar do jeito que a gente quiser? Na nossa casa. E aí a Constituição fala para a gente que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Tá? É o clássico exemplo de um direito fundamental de primeira dimensão, né? Uma ordem dirigida a limitar o poder do Estado. Porque há 600 anos atrás o rei batia na porta da sua casa lá, ó, quero entrar aí. Você ia falar o quê pro rei, 600 anos atrás? Meu amigo, entra, né? Minha casa é sua casa, né? Entra aí. Gostei do seu sofá, vou levar para mim. Pode levar, leva. Vou levar sua mulher, pode levar. Vai fazer o quê? Né? Vai falar para ele, não, não leva. Não tem problema, eu levo ela e levo sua cabeça, corto sua cabeça e leva. Né? Para botar enfeite lá. Hoje tem como? Quarta-feira, meia-noite. Né? Bater uma figura lá na porta de vocês lá. Vem ver essa questão aí, tá ok? Né? Vamos mudar isso aí, tá? Você vai falar o que para ele quando ele tocar isso aí? Volta pro Twitter. Tá? Tem nada para você fazer aqui. Nem o presidente, professor, nem o presidente. Ninguém pode entrar. Agora, tem exceção? Lógico, né? Senão não seria direito. A gente teria do nó de matemática. Tem que ter exceção. Bom, a casa, então, em regra, inviolável. Beleza. Em regra, inviolável. Primeiro que casa, vocês em processo penal, vocês veem também isso? Aqui para a gente, só vamos deixar claro que casa é um conceito a ser interpretado de forma ampla. Qualquer compartimento habitado com fins de moradia, incluso aí outras derivações, como por exemplo o escritório profissional e etc. Mas aí em processo penal, vocês entram em mais detalhes também sobre isso. Agora, regra, ela é inviolável. Beleza. Temos exceções. Quem entra a qualquer hora sem autorização, além do morador, óbvio, né? Se você responder o morador, eu vou nem falar nada para você, tá? Quem entra a qualquer hora sem autorização na sua casa. Quem entra a qualquer hora na sua casa sem autorização é um tremendo de um quê? Tremendo de um filho da puta, né? O cara querer entrar na sua casa o tempo inteiro, sem a sua autorização, é um FDP. Por quê? Flagrante, delito, desastre, ou para prestar socorro. Tá? Esses daqui entram a qualquer hora. Flagrante, delito, desastre, prestar socorro, FDP. Flagrante delito, lembrem-se que o flagrante delito exige fundadas razões, justificadas por escrito, ainda que a posterior, sob pena de responsabilização civil, criminal ou administrativa do agente que violou o domicílio. Tá? Então, exige fundadas razões. Óbvio que a qualquer hora, porque senão vocês conseguem imaginar, o policial está passando lá perto da casa, escuta, pá, pá, um monte de tiro. Não, não me mata, não me mata. Aí ele olha assim, fala, deixa eu ligar pro, né? Vou ligar pro delegado pedir pro juiz de dar uma ordem para eu poder entrar. Até se ele fazer isso, meu amigo, já morreu todo mundo, já enterrou, já acabou. Ou então, imagina prestar socorro, o cara está infartando. Estou morrendo aqui, pelo amor de Deus, alguém entra aqui. O cara fala, pois é, estou só esperando o juiz autorizar para eu entrar aí e salvar você. Não, por favor, qualquer hora, sem autorização. A outra ressalva é durante o dia. Aí, durante o dia, é só por determinação judicial. Determinação judicial. Ou seja, só ordem do juiz.
tá? E aí, quando eu falo só ordem do juiz durante o dia, a gente precisa definir primeiro, o que é dia, professor? Aqui no Brasil, o gurizada não se entende com as coisas, né? Podia ter uma lei e falar, dia é considerado Podia ter, né? O CPC, por exemplo, até define o que é dia para fins de atos processuais e tudo mais. Mas, enfim, aqui nós temos uma ideia clássica do que é dia, que fala para a gente que é das 6 às 18. Essa é a mais clássica. Nós temos um critério crepuscular. O critério crepuscular fala para a gente que é dia quando tem luz natural. E nós temos um critério mais moderno, que eu acho mais bacana, que pega lá, fala faz uma mistura, até com CPC, com doutrina, com tudo mais, e fala assim, ó, das 6 às 20, mais luz. Tá? Professor, qual que eu adoto? Gente, na prova, vou ser bem sincero, a chance é assim, o cara perguntar de acordo com o critério crepuscular. Se perguntar de acordo com o critério crepuscular, você sabe que você esquece o relógio e você pensa na luz solar, na luz natural. Se não, normalmente, nas provas de polícia, o que o cara faz? O cara traz uma situação que ou vai ser possível entrar em todos os critérios, ou não vai ser possível entrar em todos os critérios. Como assim, professor? Tício deseja cumprir Tício oficial de justiça, quer cumprir um mandado, 9 horas da noite. 9 horas da noite, por nenhum dos critérios, dá para ele entrar. Então, acabou, está resolvido. Tício, 4 horas da tarde, deseja cumprir um mandado judicial. O Mévio não abre a porta, e ele quer entrar forçadamente no domicílio. 4 horas da tarde, por qualquer um dos critérios, pode entrar. Tá? Então, a gente não precisa criar loucuras com relação a isso daqui. O examinador não é besta, o examinador vai lá e bota assim, 19 horas. Né? Ele sabe que vai ter 782 milhões de recursos. Né? Prova objetiva. Prova discursiva, você tem que pensar aqui que critério que você acha mais bacana e fundamentar. Mas não é esse o objetivo nosso aqui. Então, beleza, entendemos. Só uma ressalva, tá? Aqui, não vamos confundir, eu vejo bastante aluno confundindo. Ah, então o mandado judicial só pode ser cumprido durante o dia, professor? Não, porra, mandado judicial pode ser cumprido a qualquer hora. O que só pode acontecer durante o dia é o quê? Exatamente, a quebra da inviolabilidade domiciliar. Só vocês pararam para pensar, a Polícia Federal sai lá, passa aquele carro da Polícia Federal 4 horas da manhã. 5 horas da manhã, a Polícia Federal para na porta da casa do cara e fica lá. Toca campainha lá. Se o cara quiser sair, pode cumprir o mandato 5 horas da manhã? Lógico. Se o cara falar, entra aí logo, né? Minha mulher está enchendo o saco, me leva. Né? Pode? Pode. Tá? Não tem problema. Agora, se o cara falar assim, não quero que vocês entrem, também não vou sair. Aí só dá para entrar forçadamente durante o dia. Entendemos? Beleza? Ah, não. Flagrante está aqui na lista qualquer hora. Tá? Lembrando, como eu falei, flagrante exige fundadas razões, justificadas por escrito, ainda que a posterior. A mera intuição não admite o ingresso forçado. Tá? Agora, para quem gosta daqueles julgados curiosos, no ano passado, o STJ entendeu como válida, né, o ingresso forçado em domicílio, porque o agente sentiu o cheiro de... Vocês não viram esse? No começo do ano passado. O cara sentiu o cheiro de maconha. Tá? E aí entrou, acreditando ser uma situação de flagrante delito, entendeu como sendo válida. Tá? Mas uma turma do STJ... É só para vocês terem esse conhecimento. Vou apagar essa parte daqui toda que nós já falamos, para a gente falar só de mais uma coisa da intimidade. Tá? Vou até deixar esse restinho aí, depois daqui a pouco eu já apago. Dentro da intimidade, nós temos também a proteção dos nossos dados. Tá?
Em processo penal, vocês estudam bastante disso. Aqui na nossa aula, a gente vai só comentar rapidamente sobre esses dados. Vamos pensar aqui assim, ó, nossa proteção de dados, tá? Bom, primeiro, com relação à interceptação telefônica. A interceptação telefônica, a Constituição é clara ao dizer para nós que ela é, nas hipóteses e na forma da lei, ela é em último caso, quando não tiver outros meios possíveis para obter aquela prova, ela é por determinação judicial, ela é para fins de instrução processual penal ou investigação criminal. Tá? Lembrando que interceptação telefônica é diferente da chamada gravação clandestina, que por sua vez é diferente daqueles dados telefônicos, né? Gravação clandestina sou eu chegar e meter um gravadorzinho aqui. Imagina, eu sou dono de um frigorífico, meto um gravador aqui, aí vou lá conversar com, sei lá, com o presidente da República, né? Aí eu chego pro presidente e falo assim, e aí, presidente, como tá aquele esquema lá? Aquele esquema que você tá e eu não tô. E eu tô com o gravador. Posso fazer uso dessa prova? Posso, porque eu sou um dos interlocutores, e em especial fazer uso dessa prova para fins de obter a minha inocência. Condenar alguém só com base nela vai ser meio difícil, vai ter que ter outros elementos de prova. Agora, para minha própria inocência, perfeito, eu sendo um dos interlocutores. Não dá para eu deixar um gravador aqui na sala, sair, né, escutar vocês me xingando de todos quanto é nome possível e depois processar alguém por que me ofendeu, né? Ó, eu obtive a prova de uma maneira ilícita. Gravação clandestina. Do quê? Pra? Ah, tá, da interceptação. Não, aí, não, porque a lei não vai autorizar, né? Não é nem a Constituição que fala. Isso, tem. Aí a lei é que vai definir. Vocês vão estudar lá em processo penal. A lei vai definir o prazo, as prorrogações, como que funciona. Aí a lei define tudo. Aí só que esse daqui é em processo penal que vocês vão ter. Provavelmente vocês devem estudar a lei de interceptação. Aqui, na nossa, a única coisa que eu quero que vocês tomem cuidado. Ah, faltou diferenciar esse outro. E esse outro? Dados telefônicos. Dados telefônicos é aquele histórico. Para quem você ligou, sabe? Aquela folha igual recebe na sua conta, que vem uma folhinha assim, para quem você ligou. Quando chega em casa você rasga. Sabe aquela folha? É aquilo lá, aquilo que é dados telefônicos. Dados telefônicos, por exemplo, só a título de exemplo. Dados telefônicos, por exemplo, CPI pode pedir, pode quebrar. Tá? Mas a gente vai falar de CPI no momento oportuno. Daqui a única coisa que eu quero fazer a ressalva com vocês é PAD. Tá? Processo administrativo disciplinar. PAD pode fazer uso de interceptação telefônica? No próprio PAD, se decretar interceptação telefônica, jamais, porque não tem juiz lá para decretar interceptação telefônica, né? E não é investigação criminal, nem instrução processual penal. Agora, no PAD, você pode utilizar a interceptação como prova emprestada. Isso não acarreta nulidade. Como assim, professor? Tem um processo penal ou uma investigação criminal rolando, e aí a autoridade processante do PAD vai lá e pega a gravação como prova emprestada. Tá? Isso, inclusive, é bem recorrente. Eu mesmo tenho uma porrada de clientes que os caras estão lá, o cara está respondendo. Peculato, né? Construíram uma ponte lá com fraudaram, licitação, está lá, respondendo peculato. Lá na investigação criminal pelo peculato, teve interceptação telefônica. O cara é servidor lá, secretário de infraestrutura. Pá. A secretaria vai lá e faz o quê? Um PAD.
Nesse PAD, a secretaria pega a interceptação que teve no processo penal e usa como prova emprestada. Como prova emprestada, belezinha, não tem problema. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Lá na aula de coisa, inclusive, quando vocês estiverem estudando interceptação, vocês vão ver uma situação. Imaginem que vocês estejam forem parados numa blitz. Aí o celular de vocês toca. Aí o policial fala assim, coloca no Viva Voz e atende. Aí você coloca no Viva Voz, atende. Aí seu colega fala assim, e aí, você não está vindo? A droga já está toda aqui te esperando. E aí? Então, e aí que seu advogado vai ficar bem feliz. Por quê? Porque o guarda mandar você colocar o celular no Viva Voz e atender, equivale a fazer o quê? Equivale a fazer uma interceptação telefônica. Tem uma série de julgados que, inclusive, não admite. Essa prova será ilícita. Porque equivale a interceptação, e interceptação é só com ordem judicial. Quer dizer, então, professor, que se eu parar numa blitz e o guarda falar assim para mim, coloca o Viva Voz aí, atende e coloca o Viva Voz. Eu posso falar para ele que isso não é admitido pela jurisprudência? Lógico que não, você vai colocar, tá? Vai falar, discutir lá na blitz, você coloca, depois se tiver alguma coisa errada, você liga para um advogado. Se o seu rim estiver em bom funcionamento, você pode ligar até para mim, tá? Por quê? Porque você vai ter que vender para me pagar, né? Então, tá? Vamos apagar essa parte daqui, tá? E... Aham. Assim, é jurisprudência, né? Então, vamos lá. Escritório de advocacia, pacífico nesse sentido. Escritório de contabilidade, tem decisões, muitas decisões favoráveis, algumas contrárias. Para fins de concurso, a única coisa que eu quero que vocês tomem cuidado é o seguinte, já foi autorizado o ingresso em escritório profissional para se colocar a escuta. Para se colocar a escuta ambiental. Autoriza o ingresso em período diferente para colocar a escuta, por exemplo. Agora, é considerado casa, Tá? A maioria deles, né? Vamos dizer assim. Mas é muito casuístico. O do advogado é que é mais pacífico. Mas o pessoal não se entende, é igual a boleia de caminhão que caiu lá na PRF, os professores de penal, processo penal, queriam se jogar da ponte com aquela questão da PRF, né? Não sei se quem fez a PRF deve se lembrar uma questão do negócio de arma, né? Arma na boleia do caminhão. Tem gente que defende, cada um defende uma coisa. O caminhão está estacionado, o cara está dormindo no caminhão, é casa, né? Ah, mas o caminhão está andando, já não é mais. Então né, algumas coisas no direito são bem complexas. Mas vamos lá, para não dizer o contrário, né? Vamos falar rapidinho de um princípio que está lá no artigo 5º 35, inafastabilidade da jurisdição. Tá? A lei não pode afastar do conhecimento do judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. A inafastabilidade da jurisdição nos ensina, tá, que, em regra, no Brasil, a última palavra é do judiciário. Ou seja, a lei não pode afastar da justiça determinado assunto. Determinado tema. Beleza. Só que o que eu quero, isso é a inafastabilidade da jurisdição, isso é fácil. Não pode afastar nem lesão, nem ameaça de lesão da justiça. Só que tem algumas situações específicas que a gente tem que tomar cuidado, algumas situações mais recentes. Bom, primeiro, nós temos algumas exceções. A justiça desportiva. Justiça desportiva exige que você primeiro
a esgote para depois ir para comum. Para depois ir para a justiça comum. Algumas outras ressalvas, mais perigosas, eu diria, você pode ter a necessidade de prévio requerimento administrativo, uma ressalva jurisprudencial. Qual a ressalva jurisprudencial? INSS, e uma ressalva legal do habeas data. Benefícios previdenciários, tá? Esse é o julgado que eu acho mais interessante aqui para vocês. É uma jurisprudência de março de 2015. Para você pedir qualquer benefício previdenciário, você obrigatoriamente vai ter que primeiro fazer o pedido administrativo. Tá? E aí como que isso aparece na prova? A exigência de prévio requerimento administrativo para benefícios previdenciários não ofende a inafastabilidade da jurisdição. Tá certo? A exigência de prévio requerimento administrativo perante o INSS não ofende a inafastabilidade da jurisdição. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu em março de 2015. Tá? Você vai ter que demonstrar a inércia ou a recusa administrativa, tanto no habeas data quanto no INSS. Você vai ter que primeiro lá faz o pedido, ou você demonstra a inércia, não te responderam no tempo hábil, ou então você recebeu a recusa e anexou a recusa. E uma outra situação, que é possível ficar fora da justiça. É possível ficar fora da justiça quando nós estamos falando em convenção arbitral. Só que a convenção arbitral só pode envolver direitos disponíveis, tá? A convenção arbitral afasta o Poder Judiciário. Vai caber ao Poder Judiciário, no máximo, analisar a legalidade da cláusula de convenção arbitral. Mas o mérito vai ser decidido por arbitragem. Nossa, professor, bacana. Eu devo uma pensão alimentícia aí. Eu vou fazer o seguinte. Vou assinar um termo de convenção arbitral, né? Para levar para a arbitragem. Aí não. Porque aí não é direito disponível. Aqui, exemplo de convenção arbitral para vocês entenderem. Uma famosa aqui do Brasil. O Palmeiras e a W Torres. W Torres é a construtora que construiu o Allianz lá. Eles, é um contrato milionário e é um contrato submetido à cláusula de arbitragem. Porque se um dia eles resolverem brigar, eles não vão para a justiça. Eles podem fazer isso? Podem, porque é direito disponível. Tá? Então é possível afastar a jurisdição por meio de convenção arbitral, só que, óbvio, tem que ser preenchidos os requisitos, direito disponível e tudo mais, para que seja válida. Entendemos essas ressalvas com relação à inafastabilidade da jurisdição? Tirando isso, em regra, a palavra final será sempre do Poder Judiciário. Tá? Tem como nosso prefeito lá, né, chegar e fazer assim, olha, fiz um decreto aqui, multa dos amarelinhos não estão sujeitas a controle jurisdicional. Se você tomar uma multa, você pode recorrer só administrativamente. Na justiça você não pode. Pode fazer esse decreto? Lógico que não. Porque esse decreto está ofendendo a inafastabilidade da jurisdição. Está retirando do Poder Judiciário a possibilidade de conhecer determinado tema. Beleza? Vamos lá. Vamos ao lado de cá. Dentro do artigo 5º ainda da Constituição, nós podemos enxergar algumas premissas interessantes. Olha só. Primeiro, a Constituição assegura o nosso direito de propriedade. Só que fala para a gente que o nosso direito de propriedade encontra limites na função social. Porque a propriedade deve respeitar a função social. Mas é assegurado o direito de propriedade. Agora,
esse direito de propriedade pode ser objeto de desapropriação. Só que essa desapropriação, a gente tem que pensar no seguinte: a regra da desapropriação é quando ela é baseada na supremacia do interesse público. Quando ela for baseada na supremacia do interesse público, essa desapropriação deverá ser feita mediante justa, prévia indenização em dinheiro. Então, essa é a regra. A desapropriação fundada em interesse público, interesse social, ou seja, aquela que tem como base a supremacia do interesse público, aquela em que a pessoa não tem culpa de nada, a indenização será justa, prévia e em dinheiro. Como assim, professor? Sua casa está aqui. O VLT vai passar onde é a sua casa. Você tem culpa de sua casa estar no trilho, onde vai ser o caminho do VLT? Não, você não tem culpa. Tá? Mas o Estado pode tirar você de lá? Pode. Supremacia de interesse público. Nesse caso, você não tem culpa de nada. Indenização justa, prévia em dinheiro. As ressalvas, eventuais ressalvas, só podem estar na Constituição. E a Constituição traz. A Constituição traz ressalvas de pagamentos em títulos de dívida pública ou da dívida agrária, para os casos de reforma agrária, ou então dos casos de descumprimento de plano diretor de cidade. Mas aqui, por que a pessoa não recebe justa e prévia em dinheiro? Porque aqui a pessoa teve culpa. A reforma agrária, quando a propriedade não alcança índices de produtividade, ou seja, não cumpre com a sua função social. Aqui não cumpriu com a função social conforme estabelecido no plano diretor. Mas, de qualquer forma, eu ainda quero falar para vocês que tem uma outra situação. Tem uma situação que nós chamamos de expropriação. A expropriação é uma ressalva ao nosso exercício de direito de propriedade, onde aqui já não tem nem indenização. Aqui você perde sem direito à indenização. Mas a Constituição só autoriza em duas situações. Quais são as duas situações autorizadas para expropriação? Cultivo, né? Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, ou seja, cultivo ilegal de tóxicos, né? De dorgas. Ou então, trabalho escravo. Então, nós podemos dizer sobre o direito de propriedade que a Constituição assegura o livre exercício do direito de propriedade, mas, no entanto, ela, a propriedade, deverá cumprir com a sua função social, sendo expressamente prevista a possibilidade de desapropriação fundada na supremacia do interesse público, a qual deverá ser precedida de justa e prévia indenização em dinheiro, sendo que exceções a essa regra deverão ter assento na Constituição. E tem lá no 180 e pouco começa a reforma agrária, lá no 243 tem a parte da expropriação, então fica lá no corpo da Constituição. Ressalvas só podem estar previstas na Constituição. Algumas ressalvas trazem o pagamento em títulos da dívida pública, exceto alguma outra benfeitoria que será paga em dinheiro, para caso de reforma agrária, ou então descumprimento de plano diretor. Mas o que eu quero a atenção de vocês é essa aqui, essa hipótese. Lembra então, pode ter expropriação aqui no Brasil? Pode. Só que a expropriação, que não dá direito a nenhum tipo de indenização, é só quando na propriedade se observar o quê? Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo. Daqui, lembra que essa expropriação pode recair tanto
com imóvel urbano quanto imóvel rural. E aí, se for um imóvel urbano, ele será destinado a programas de habitação popular. Se for um imóvel rural que foi expropriado, ele será destinado a fins de reforma agrária. Beleza? E para quem quer tirar 11 na prova, é ônus do proprietário. Se você alugar, você alugou uma fazendinha para alguém, né? Alugou uma chacrinha aí, arrendou. E aí você chega lá, né, recebe a ligação de que a polícia está lá. Por quê? Porque o cara que arrendou de você a fazenda estava cultivando ilegalmente plantas psicotrópicas. Ou seja, você chegou na sua chácara e tinha uma porrada de pé de maconha. Aí você olha aquilo e fala assim, e agora? Bom, e agora está fudido. Por quê? Né? Gravem isso. A jurisprudência, né, é firme no sentido de que é ônus do proprietário demonstrar que ele não teve culpa nem na escolha e nem na fiscalização. Não teve culpa em elegendo nem em vigilando, nenhuma das duas. Como assim, professor? Você alugou para o Fernandinho Beiramar, né? Presumidamente que algo pode estar errado. Ou então, você foi lá e arrendou uma fazenda para uma empresa por 20 anos. Quando você arrenda, aluga alguma coisa, você, proprietário, tem direito de visitar, né, para saber a situação do imóvel, não tem problema nenhum. Aí você arrenda para uma empresa com 5.000 funcionários. Você olha lá, tudo cheio de funcionários o tempo inteiro. Durante 30 anos de contrato, você nunca pediu para ver, tipo assim, não, você recolhe FGTS dos seus funcionários, recolhe Previdência. Nunca pediu nada. Fiscalização vai lá e bate, tá lá. Todo mundo em condições análogas à escravidão. Dependendo da circunstância, você não vai conseguir comprovar. Você tinha um dever de fiscalizar. Óbvio que isso é tudo casuístico, mas é só para vocês entenderem. Então, é ônus de quem, se tiver arrendado o imóvel, alugado? É ônus do proprietário comprovar que ele não teve culpa nem na escolha e nem na vigilância. Beleza. Vamos apagar esse lado de cá. Só para constar, nós vamos, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar mais um pouquinho do artigo 5º, aí nós vamos falar de nacionalidade, aí na próxima aula que a gente vai falar de remédios constitucionais, tá? Vamos deixar os remédios para o nosso próximo encontro. Olha só, a Constituição, ela fala um negócio tão bonitinho, vocês vão achar lindo, ela falando aos reconhecidamente pobres. Aos reconhecidamente pobres, a Constituição assegura duas coisas. De forma gratuita. Será 0,800. Duas coisas. O que a Constituição fala que é gratuito aos reconhecidamente pobres? Nascer e morrer. Registro de nascimento e certidão de óbito. Professor, por que você está falando isso? Porque esses dias teve uma questão besta, mas que um monte de gente errou. Falava assim, a todos é assegurada, a todos são asseguradas a gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. Qual é o problema? É a todos? Não, são só os reconhecidamente pobres. Tá? Então, lembrem-se disso. Beleza. Além disso, agora sim para todos. Para todos, são 0,800, 2 remédios que nós vamos estudar depois, próxima aula. Habeas corpus. Habeas, data e os atos necessários ao exercício da cidadania. Tá? Aí tem uma série, né? A lei vai definir, por exemplo, para votar. Já pensou se você tivesse que pagar para votar?
Veio votar, tudo bem, acerta aí. 10ão. Já não basta ter que ir lá votar. Mentira, né? Tem que ir lá exercer o dever cívico de votação. A ação popular não é gratuita. A ação popular, nós vamos estudar ela. Na ação popular, o autor, salvo comprovada má-fé, fica isento de custas e dos ônus da sucumbência. Mas é porque ser isento é diferente de ser gratuito, né? Até porque, no caso da ação popular, a Constituição fala, desde que não tenha má-fé, né? Salvo comprovada má-fé, isento de custas ou do ônus da sucumbência. Beleza. Tem uma coisa na Constituição que eu quero falar para vocês, que é o inciso 78, tá? Que fala para a gente sobre o seguinte. Fala para a gente sobre razoável duração do processo, mais meios que garantam celeridade. Olha só. Daqui, por incrível que pareça, nas provas de carreiras policiais, normalmente as perguntas não são muito difíceis. Elas envolvem, basicamente, 2 temas. Elas envolvem você saber que a razoável duração do processo vale tanto para processo judicial, quanto para processo administrativo. Então, vale tanto para a justiça, quanto para a fase administrativa. E vale você lembrar que este direito fundamental, primeiro, ele existe, né? É um direito fundamental a razoável duração do processo, e é um direito fundamental que foi obra do poder constituinte derivado reformador. Porque isso aqui foi feito por quem? Foi feito por emenda constitucional. Então, às vezes aparece na prova assim, o direito fundamental à razoável duração do processo foi obra do poder constituinte originário. Certo ou errado? Errado, porque não nasceu com a Constituição. Isso foi pela emenda constitucional 45. Então, o direito fundamental à razoável duração do processo surgiu na reforma do Poder Judiciário em 2004, a emenda constitucional 45. A ideia é de trazer celeridade, porque não há direito sem acesso à justiça. E não há acesso à justiça se não houver celeridade. Ah, não, você pode entrar na justiça, mas o seu processo vai durar 60 anos. Uai, que porra de acesso à justiça é esse? Então, a ideia de razoável duração do processo foi feita por emenda à Constituição. E algumas vezes até isso é mais fácil ainda na prova. Na prova, às vezes o cara coloca assim, olha, é expressamente consagrado na Constituição o direito à razoável duração do processo, tanto na esfera administrativa quanto judicial. Certo? Certo, pô. Expressamente assegurado é sinônimo do quê? Está escrito na Constituição. Está escrito? Tá. Acabou. Tá? Além disso, a nossa Constituição assegura para a gente, né, aos litigantes em geral, tanto na justiça quanto administrativamente, é assegurado aos litigantes, a Constituição assegura devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Isso, a mesma coisa, vale para a esfera judicial e para a esfera administrativa. De vez em quando aparece, processo administrativo disciplinar não precisa respeitar as garantias de contraditório e ampla defesa destinadas apenas à fase judicial. Certo ou errado? Ou muito errado? Absolutamente errado, completamente errado. Completamente errado, pô. Pelo amor de Deus. Tá? A fase administrativa também tem que respeitar, devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Aqui, pensando ainda nessas garantias constitucionais,
Lembrem-se que a Constituição, inclusive, nos assegura o direito de petição contra abuso, contra ilegalidades. Tá? E é um direito de petição que é garantido independentemente do pagamento de taxas. É assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos contra abusos ou ilegalidades. Você tem o direito de peticionar. Eu brinco com os alunos. Eu moro numa casa atrás do Extra, lá no Jardim das Américas. Aí eles mudaram o trânsito lá de um jeito que, assim, todo converge para minha casa. Aí, então, assim, tem bilhões de carros passando agora, o tempo inteiro lá, né? Virou uma zona. Eu peticionei no CEMOB, reclamando. Aí, senhor, fizeram alguma coisa? Não, cagaram para minha petição. Mas, o que eu quero falar para vocês, tinha como eu chegar no CEMOB com a petição e o cara falar assim, não, nós não recebemos petições. Tem como o cara falar isso? Não tem, bom. Se o cara falasse isso para mim, eu ia pegar a Constituição e jogar na cabeça dele. Mentira, eu não ia fazer isso. Tá? Ia jogar um tijolo, porque a Constituição é leve. Né? Mas vocês entenderam? Tem que ser assegurado o direito de petição. Você tem que ter o direito de peticionar aos poderes públicos. Lembrando que esse direito de petição aqui, a Constituição fala, aos poderes públicos. Esses dias tinha uma questão absurdamente fácil, tá? Mas que com certeza teve gente que errou. O direito de petição é assegurado somente quando exercido em face do poder judiciário. Não tem nada a ver. Tá? Os caras estão confundindo petição de justiça com direito de petição. Direito de petição é aos poderes públicos, qualquer um. Além disso, lembrem-se que é nos assegurado o direito a obter certidões, tá? Independentemente do pagamento de taxas. Professor, mas eu fui pegar uma certidão lá, tive que pagar. Não, você não pagou pela certidão, você pagou pela busca, porque provavelmente tinha alguma coisa. Porque se a certidão não tivesse nada, você poderia pegar ela normalmente até pela própria internet. Tá? Professor, mas eu não concordo. Sim, eu também não concordo. Eu acho que esse negócio de pagar pela busca não é muito compatível com a Constituição, mas é isso que acontece. A obtenção de certidões em geral é assegurada e também independente de taxas, tá? Por isso que a maioria das certidões você obtém, inclusive, pela própria internet, tá? Hoje em dia, né? Já tem atualizado no sentido de facilitar. É assegurado o direito a obter certidões para fins de informações pessoais. Vamos comentar só ensinar um macete do artigo 6º para vocês, para a gente falar de nacionalidade, que eu falei que eu queria dedicar hoje à nacionalidade. Para a próxima aula, a gente falar dos remédios constitucionais e aí avançar dentro da Constituição, falar já de repartição de competências e tudo mais. Vou apagar esse pedacinho daqui. Vou ensinar um macetinho para vocês do artigo 6º. E vamos falar de nacionalidade, que nacionalidade a gente vai ter que falar bastante, né? Então, não se esqueçam, os remédios constitucionais nós vamos saltar, mas nós vamos comentar sobre eles depois. Olha só. O artigo 6º da Constituição fala para a gente quais são os direitos sociais. Tá? Direitos sociais são direitos, não sei se vocês vão aprender lá naquela parte teórica, provavelmente na aula de direitos humanos, mas direitos sociais são aqueles direitos de segunda dimensão. Direitos relacionados a uma prestação positiva por parte do Estado. Algo que o Estado deve fornecer a vocês. Tá? São direitos aí relacionados, então, ao ideal da Revolução Francesa de igualdade. Né? Associados ao ideal da Revolução Francesa de igualdade, associados à ideia de liberdade por meio do Estado
E associado à ideia até defendida pelo Papa Pio XI lá atrás, a ideia de justiça social. Tá? Então, nós estamos falando de prestações positivas por parte do Estado. Ou seja, podemos afirmar que, vou botar aqui embaixo mesmo, podemos afirmar que os direitos sociais trazem um verdadeiro dever de fazer para o Estado. Tá? Essa é a característica da segunda dimensão ou segunda geração de direitos fundamentais. E aí, pensando em provas objetivas, vocês têm que saber quais são os direitos sociais. Quais são os direitos sociais que estão expressos no artigo 6º da Constituição? Já adianto para vocês, tem bastante. Já decoraram? Todos que tem lá? Não? Tem um macete para ajudar a decorar.